internet, cara, não sei como seria. Não teria acontecido sem internet. Até 95, 96, sabia de música pelas revistas, assim, Showbiz e tal. E tem esse lado que é bom, você pode simplesmente sair fazendo divulgação, muita gente se deu bem com isso. Então a gente tenta acompanhar o ritmo, né, das mídias sociais e, divulgar. A gente divulga som, a gente divulga foto, show, tudo. É o único meio, na verdade, que permite uma comunicação direta e rápida com o seu público. E então isso acaba virando meio que um termômetro para uma banda que já está trabalhando e uma ferramenta de divulgação para uma banda nova. Mas no nosso site tem tudo lá, tem foto, tem também o contato, tem... precisar, tem os lá. telefones também lá. Tem os telefones para pedir na rádio, inclusive, aqui da ditadura, né? Todo mundo pedindo, por favor, vamos lá. Ligar, vamos pedir um segundo, todo mundo. Então a gente sempre teve todo o kit Banda Independente Feliz. Custa, só tempo, né? Mas não custa dinheiro. Você pode mandar sua música pro mundo inteiro. Você pode ter, de repente, alguém, não sei aonde, com alguns contatos legais, que através da internet o cara te conheceu. Você pode começar a bombar de visibilidade seu MySpace, o seu vídeo no YouTube, enfim. Internet é básico, beabá. Você tem a possibilidade de um cara que está em Belém do Pará ou em Recife ouvir sua banda, sem você depender das mídias tradicionais, como jornal e TV. Mal colocou as músicas, assim, nego já tava divulgando download do Sete Armas, E assim. negócio bombando, Tipo, bombando. negócio bombando. As pessoas ficam online muito tempo hoje em dia. Então tudo acontece. A gente tira uma foto, joga, sei lá, no Facebook, é lá que as pessoas vão ver. Como tem internet não só pra gente, pra se divulgar, tem pro fã também, que quer ver o artista, quer acompanhar o artista, quer saber o que ele tá fazendo nesse momento. Isso... Ó, o pessoal falou que tá dispensando MP3, tá deixando rolar o nosso som. Come on, honey child, hey you. Come on down, you got it in you. Got to spray that shit right off your shoe. Agora, tem um mundo independente que é muito ilusório. O mundo de números na internet, por exemplo. Um cara que tem tantos seguidores ali, o cara tem 300 mil views na internet, tem 300 mil seguidores no Twitter, mais não sei o que no Facebook, no MySpace, que isso na verdade não retrata em esse público comprar o seu CD e ir no seu show, que esse é o público que consome de verdade. Poucas bandas conseguem isso. A gente foi a primeira banda que teve um lançamento digital. Por quê? Universal. Porque isso é tão atual, essa coisa da música sendo vendida e baixada na internet, que eles quiseram trazer isso pra gente. Ó, a gente entrou num site, vendeu um EP, que são 4 músicas, e as músicas estão à venda. Se você quiser entrar e comprar, as faixas têm um valor. O problema é que muita gente, como tem o lance gratuito, acaba, tipo, não dá mais o valor pra música, assim, o cara, é de graça, e às vezes é aquela parada, é um negócio que o cara não pagou, não suou a camisa pra ter, então ele trata de um jeito meio descartável. E as pessoas cada vez mais estão se desprendendo do físico. Tudo passou a ser uma coisa virtual. Aquela cultura do álbum, eu quero comprar o álbum porque tem as 10 músicas e tal, isso perdeu muito no mundo. Então hoje o cara compra a música, ele compra o hit, tocou na rádio, ele escutou, viu o clipe, gostou, ele vai lá e compra aquela música e tal. Aqui no Brasil ainda não tem essa cultura. Tem alguns sites que vendem, alguns portais que vendem música, mas ainda não é uma coisa forte. Hoje em dia não tem como comercializar música, não tem como ganhar dinheiro na internet com música. O máximo que tem é o trama, que a gente tenta direcionar os downloads e tal, mas é muito frágil ainda, tipo, você vai tirar alguns reais. Existe um patrocinador, ou vários patrocinadores, que dão uma grana pro trama virtual. E com essa quantia eles fazem uma divisão geral para cada download de cada banda. Então você tem 1 milhão de bandas e esse 1 milhão de bandas vão receber exatamente igual por cada download. Aqui no Brasil não tem cultura de chegar e tirar o cartão de crédito, passar o cartão de crédito na internet e comprar uma música, né? Por quê? Posso baixar de graça, por que eu vou pagar? Né? E não entende que isso é o trabalho de uma pessoa, né? Você não compra uma planta de arquitetura de graça. Muito tempo atrás eu colecionava CDs, tinha vários, gastava uma grana com isso. Hoje em dia pra falar bem a verdade, eu só baixo tudo mesmo. Eu comprei um CD só em toda a minha vida e tudo de música que eu joguei foi baixando na internet. Com certeza eu ouvi muito mais música do que eu iria ouvir sem internet, todo mundo acha, né?
nem tem como imaginar sem, né? Tô muito ciente da diferença de qualidade que você tem entre um MP3 e você tem entre um CD mesmo, né? Só que, cara, 30, 40 reais um CD é complicado. Então você acaba baixando porque a gente quer ter muitas coisas, né? Não adianta você querer mudar esse comportamento que as pessoas vão continuar baixando. Só acho que de repente se você contribuísse e oficializasse esses downloads, talvez isso fosse uma coisa que, sei lá, funcionaria. Eu gostaria de pagar 10 vezes menos no CD. Eu acho que com certeza eu teria o CD. Mas pelo arquivo, olha, muito provavelmente eu encontraria meus meios de baixar ele na surdina ali. Eu sou sempre na vibe do Radiohead, assim. Pague o quanto quiser. Porque nossas músicas estão lá pra download, mas quem quiser colaborar com a gente, de alguma forma, ela vai comprar nosso EP por preço de custo. Se você pagar 10 conto no CD ali pra ele, você sabe que tá indo os 10 conto direto pra banda. O pessoal traz, às vezes cliente que vem aqui, tem uma banda, posso pôr meu CD pra vender? Lógico. Puta, numa dessa a gente já descobriu uma puta banda legal. Mas é que tem o fetiche pelo disco aí, né? É meio que uma energia materializada, sei lá. As pessoas falam, não, morreu esse formato, morreu, não. A demanda do MP3 diminuiu quanto as pessoas compram CD, mas elas vão continuar comprando porque as pessoas gostam de ter coisas. Nesse momento eu tô baixando um disco pra eu ouvir, que com certeza a hora que eu achar ele em LP eu vou comprar, então eu não deixo de comprar os discos que eu gosto porque eu posso ter eles de graça também. Se exime da tecnologia, vai ficar para trás e vai ficar obsoleto. Um bom artista, ele não é só um bom cantor. Tem vários exemplos de pessoas que são artistas de uma maneira geral, tá? Tem um discurso, se comunica bem com o público. Talvez se a loja fosse... Se não tivesse essa parada da internet, tudo ia vender, mas eu ia acabar tendo que vender os 10 mais, assim, o top 10. E hoje eu não preciso me sujeitar a isso, eu posso vender um negócio bem underground, porque o público é fiel, né? Eu acho que São Paulo tem espaço pra tudo, cara, isso é muito grande. É só você fazer acontecer, né? Teria que fazer um caminho muito maior se não fosse a gravadora, assim, percorrer por muito mais tempo e investir também financeiramente falando. É bem relativo, se uma gravadora falar, ó, vocês vão fazer esse tipo de som, mas cantar em português, eu mudaria. Eu mudaria porque é uma vontade que eu tenho de cantar em português com o setting. Mas é aquilo, fugindo da nossa essência, jamais. Todo mundo trabalha pra dar certo, mas quando você espera que dê certo e não espera coisas da música, você acaba ficando frustrado com os dois, assim. E pra esse disco, eu pessoalmente liguei o foda-se, assim, tipo, não tô pensando se vai tocar, se as pessoas vão gostar, tipo... Não porque é legal ou porque é blasé, mas simplesmente que eu me fudi demais esperando isso, assim, e agora tá bem mais legal tocar por tocar.
Vou botar isso na internet, cara.